irmãos, que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. Irmãos, que bom e que privilégio estarmos aqui, no meio da semana, para cultuar o Senhor, agradecer e exaltar o Senhor. É gratificante a presença de todos, nossa irmã Débora, que bom, sempre é bom estarmos juntos, né? O irmão José exaltou nossa irmã Marta de volta, e todos nós, irmãos, aqui nessa alegria de buscarmos ao Senhor e prestarmos a Ele todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Marcos 2, 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido, um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfemais? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que se arrozavam entre si, lhes disse: Por que arrosais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12: E levantou-se e tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vez. Que história maravilhosa que foi narrada por Marcos e outros evangelhos. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Era uma cena típica do que acontecia aonde Jesus chegava. Aqui ele está falando quando ele chega em Cafarnaum, em casa. Muitos dizem que essa casa é a própria casa de Jesus, como ele disse. E outra vez estava em casa, em Cafarnaum. E naquela casa, naquele local, as pessoas da cidade ficam sabendo que ele está lá. E aquela multidão vai atrás de Jesus, vai ao encontro dele. E o que é que Jesus está fazendo com tanta gente? Aquilo que ele sempre fez, nunca deixando de anunciar a palavra, nunca deixando de ensinar as coisas discernentes ao reino de Deus. E isso era o que Jesus estava fazendo ali com toda aquela multidão, vamos dizer assim, não a multidão como em outras horas, porque estava na casa, e era de tão grande ali o aperto, que nem pelas portas não passava nada. Imagina só, não passava ninguém.
E onde é que estava Jesus? Lá no meio, de uma forma quase inacessível. Não tinha quem conseguisse ali passar por meio daquelas pessoas e se chegar próximo a Jesus, se chegar mais próximo de Jesus. Só que aquela necessidade tem esse paralítico, que também escuta falar que Jesus está ali. E qual é o desejo dele? Se encontrar com Jesus, ficar próximo de Jesus. Assim como foi a mulher do fluxo de sangue. Quem se lembra da mulher do fluxo de sangue? O que é que ela colocava em seu coração? O que é que ela entendia? O que é que ela acreditava? Que se ela, ao menos, tocasse na orla das vestes de Jesus, ela tinha uma fé que, com certeza, ela seria curada. Teve aquele que estava lá na estrada e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E ele gritava e exclamava por Jesus. E o que é que até as pessoas mandavam ele fazer? Cala a boca, não tem como escutar. E quando pediam para ele se calar, mais alto ele falava, mais alto ele clamava e mais alto ele chamava por Jesus. Agora esse homem chega, trazido por quatro amigos, 4 pessoas que estão ali levando ele um paralítico. Ou talvez, se fosse nos dias de hoje, seria um tetraplégico, né? Aquele que nenhum membro, talvez, né, conjecturando, pudesse se mover, pois eram 4 que estavam com ele. Era um paralítico, não era tão simples a vida dele. E aí o que é que ele quer? Qual é o desejo dele? Se encontrar, estar próximo de Jesus, mas ali ele encontra uma barreira. Ele encontra uma multidão, pessoas que estão ali, como dizer assim, no meio, para ele chegar a Jesus. E o que é que ele faz? Ele volta desanimado, desacreditado, triste, choroso, ele perde a esperança. O que é que ele faz? O que é que esses 5 decidem? O paralítico e os 4 que estavam levando ele. Qual é a decisão que eles tomam? De desistir, de se aproximar de Jesus, e estar aos pés de Jesus? O que é que eles fazem? Qual a dedicação? Qual é a motivação deles? Eles não voltam. Eu não acredito que eles começaram a pensar: como é que nós vamos chegar? Não tem como passar para a multidão. Cada um quer estar próximo dele. Já está muito apertado, não tem como passar pelo meu, não vai dar para chegar até ele. Era muita gente. Mas olha a imaginação. Eles olham para aquilo onde muitos não conseguem observar. Aquilo que é um obstáculo, aquilo que é uma barreira, o telhado. Eles imaginam, elaboram e sobem. Vão ali pelo aquele telhado, e o que é que eles fazem? Um buraco. Dizem que as cobertas naquele tempo eram como se fosse uma laje dessa. Não era tanto de cimento, não era tão dura talvez, mas imagina a cena. 5 pessoas em cima do telhado, embaixo uma multidão. Qual era o alvo deles? O que é que eles estavam querendo buscar ali? Jesus. Qual era o foco deles? Jesus. E eles estão determinados. Nada para eles. Eles começam ali em cima daquele telhado, escacavear, fazer um buraco, fazer uma forma de passar alguém. Se não dá para ir por aqui, se não dá para passar nem pelas portas, por nada, mas nós precisamos encontrar e estar de frente com Jesus. E olha o que é que eles fazem no meio de tanta dificuldade. Qual foi a ferramenta que eles usaram? Como é que eles conseguiram, talvez, fazer um buraco? Imagina as pessoas que estavam ali embaixo, o susto, você escutando o ensinamento, eles falando, imagina, era muita gente. Muita gente. E no meio de tudo isso, o que é que esses estão lá em cima fazendo? Buscando uma maneira de estar face a face com Jesus. Nada para eles. E aí eles fazem aquilo. E cavam, eles fazem aquele buraco. E quando eles fazem aquele buraco, de outra forma também ousada, não sei como é que eles fizeram, né? Eu parei que estava no leito.
Como a gente vê aquelas imagens antigas, talvez possa imaginar, era como se fosse o leite daquele tempo, era uma rede, uma tanga, talvez, que eles seguravam e levavam aquelas pessoas. Mas imagina a altura, imagina a estatura, e eles pegam o paralítico e descem o paralítico, no meio de todo mundo. Para aquele paralítico ficar frente a frente com Jesus. E eles conseguem fazer isso. Eles tinham um desejo que aquele paralítico se encontrasse com Jesus. E aquele paralítico, com toda a dificuldade, ele acreditou e deixou que tudo aquilo acontecesse. A façanha foi tão grande, foi tão trabalhoso fazer aquilo, foi um trabalho tão pesado, que quando ele desce, Jesus vê ele. O que é que Jesus fala a ele? O que é que Jesus se admira? Da fé que aquele homem tem. E qual é a fé que Jesus está dizendo? Que fé é essa? Se ele tinha acabado de ser colocado ali. Por que é que Jesus fala da fé dele? Que fé é essa? A fé que ele tinha. Que nada interrompeu ele de se encontrar com Jesus. Foi uma dificuldade tremenda, não foi fácil. Então aquela atitude, aquela iniciativa, aquela batalha dele em se encontrar com Jesus funcionou. E quando Jesus vê ele, quando ele vê Jesus, Jesus disse, versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, qual fé? A fé de toda essa atitude, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Agora você imagina qual é o desejo do paralítico, qual é a vontade maior dele. Aqui não está dizendo nem que o paralítico pediu alguma coisa a Jesus, mas qual é a intenção dele e qual é a expectativa de todo mundo que estava ali. Porque sabendo que Jesus operava milagres e maravilhas, o que é que as pessoas estavam esperando? E até aquele paralítico. O que é que os amigos do paralítico estavam querendo que acontecesse na vida daquele homem? Um milagre. Ele viesse se recuperar, viesse ficar melhor daquela doença. Era essa a expectativa de todos. E a fé dele foi tão grande que ele tomou essa atitude. Mas agora, para muitos, isso acaba sendo uma coisa incoerente. Jesus, em vez de imediatamente curar aquele paralítico, ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Existia ali um grupo que sempre estava acompanhando o ensinamento de Jesus. Não era nem para cumprir, nem para obedecer, mas para questionar, para colocar em dúvida. Esse grupo era o grupo de quem? Dos escribas. Aqui está falando no versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrosavam o seu coração. Eles não falaram, mas no coração deles, dos escribas, que conheciam as escrituras, eles começaram a se preocupar com eles, né? Os escribas, dizer, por que ele faz isso? Isso é blasfêmia. Só quem pode perdoar os pecados do ser humano é Deus. Aqueles escribas, eles sabiam que ali Jesus estava se intitulando e demonstrando que ele podia perdoar pecados como Deus. E aí aqueles escribas que conheciam as escrituras, conheciam muitas coisas de Deus, eles preferem não aceitar que Jesus pode sim perdoar pecados. Que Jesus pode fazer a maior obra que um ser humano pode esperar na vida dele. Muito maior do que a cura da doença, do que um sonho realizado, do que uma conquista. A maior obra que Jesus pode fazer na vida do ser humano, da minha e da sua, é perdoar os nossos pecados, é perdoar nossas ofensas, anular a dívida que nós temos de vida por conta do pecado. Pela fé daquele homem, o que é que Jesus disse imediatamente? Pela fé dele, perdoados estão os teus pecados. E isso, às vezes, irmãos, é difícil de entrar na nossa cabeça e na cabeça de alguns. Para alguns, os céticos e esses escribas, eles preferiram acreditar
que Jesus não pode perdoar pecado, porque Jesus estava provando que ele sim era Deus. E para muitos, irmãos, ser apenas perdoado os pecados, às vezes não é o suficiente. Porque às vezes a nossa motivação, as expectativas e as nossas realizações estão baseadas na nossa necessidade momentânea. Aquilo que a primeiro momento precisa ser resolvido, o problema da minha vida, a minha doença, a minha situação. E eu busco a Jesus, eu busco a Deus para solucionar a minha vida. E quando nós nos deparamos que Jesus, ele pode fazer muito mais do que nós esperamos. Quando os nossos pecados são perdoados, nós temos a reconciliação com o Pai. Nós temos agora acesso ao Pai. Por quê? Porque nós não estamos mais manchados. Foi perdoado os nossos pecados. Agora nós podemos ter vida. O pecado traz a morte, mas o perdão traz a vida, porque quando eu tenho perdão, eu recebo a reconciliação com Deus. E agora eu posso ter vida. E isso pela fé. Isso foi a maior dádiva, o maior milagre que Jesus pensou em dar para aquele homem de tanta fé, que não foi fácil, e ele não desistiu de se encontrar com Jesus. O que nós precisamos, irmãos, esperar muito mais do Senhor, é que os nossos pecados venham ser perdoados. É ter a fé de que sim, foi perdoado. Foi esquecido que nós não somos mais escravos daqueles pecados. Nós não obedecemos mais o pecado. Ele foi tirado de nossas vidas por Cristo Jesus. Foi o maior milagre, a maior obra. E essa é a maior obra que Deus pode fazer na vida do ser humano. Perdoar tanta ofensa, tanta maldade. Nós, inimigos de Deus, carregados de pecado. E mesmo assim, Ele consegue nos perdoar. Perdoar de uma maneira tal que nos leva ao Pai, que nos leva ao Senhor. E isso é o dilema que está acontecendo aqui. E Jesus, ele combate o questionamento daqueles escribas. E olha o que é que ele vai dizer no versículo 9. Jesus dizendo: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha o que é que Jesus está dizendo. A expectativa daquele povo, de um milagre tremendo, era aquele paralítico ficar estruturado, ficar bem fisicamente. Era um milagre gigante. Mas qual é o mais fácil para Deus? Ou qual é o mais fácil, às vezes, para nós? Qual é o mais difícil? Jesus questiona. Tira por nós. Às vezes, tem muitas pessoas do passado que nós nos ferimos ou nos arranhamos, que a gente até diz que perdoou, mas será que nós perdoamos de verdade? Será que é fácil para o nosso coração? Às vezes nós fazemos tantas obras para Deus, tantas maravilhas, e às vezes não conseguimos perdoar o outro. Às vezes é muito mais difícil liberar o perdão completo para uma pessoa. Tem pessoas amarguradas, carregadas de ódio, de pensamentos mal do outro, porque até hoje não conseguiram o quê? Perdoar. Tem pessoas que se dividem, tem pessoas que se separam, tem pessoas que buscam os seus próprios caminhos e abandonam. Muitas das vezes por não conseguir perdoar. Há tanto pecado que nós tínhamos, e para a maior obra que Deus pode fazer na vida do ser humano. Para Jesus e para nós, às vezes é mais fácil fazer uma obra gigante do que perdoar as ofensas daqueles que têm nos ofendido. E Deus mostra, Jesus mostra, perdoar pecado, não é ofensa, porque Jesus disse, perdoados estão o quê? Os teus pecados. Quando Jesus declara que os pecados estão perdoados, por que esses escribas questionaram? Porque perdoar pecado, o pecado em si, aquilo que nós temos, é Deus. E quem é que perdoou o seu pecado? Quem é que pode fazer a maior limpeza em nossas vidas? Quem é que pode fazer a maior obra? Deus.
quando perdoa por completo os nossos pecados. E tudo isso, irmãos, vem através da nossa fé, através de como eu e você estamos buscando aquele que não só pode curar o nosso físico, mas pode perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida eterna. É esse Jesus, irmãos, que nós temos que buscar. É esse Jesus que nós temos que fazer de tudo para estar na presença dele. É Jesus que nada pode nos impedir, nem a multidão, nem os escribas, ninguém, que nada não possa impedir eu e você estar face a face com Jesus, a estar na presença do Senhor, a estar aos pés dele. Marta, quando questiona Maria, quando está ali na sala com Jesus e ela tem que resolver tudo, o que Jesus disse? Olha, ela procurou a melhor parte, ela está aqui aos meus pés e eu não vou tirar isso dela. O que foi que Maria desejou? Estar aos pés de Jesus. O que, irmão, que eu e você precisamos buscar e lutar e ter essa fé que esse homem teve, de nada nos impedir de estarmos com Jesus, fazer de tudo, passar por qualquer barreira, rolar ideias, planos, estratégias, sabe? Nós que trabalhamos, nós temos uma criatividade tão grande para bater meta, para ganhar mais dinheiro, para estudar, nós que estudamos. Existem tantos meios aí ensinando como melhorar a vida, como fazer isso, como multiplicar tantas coisas em nossas vidas. E quando chega para Deus, qual é o plano? Qual é a estratégia? Qual é a ferramenta? Qual é a maneira que eu e você estamos fazendo para estar lá, aos pés de Jesus? E que nada vai nos impedir, e que nada vai nos empatar. Como é que nós estamos fazendo com todo esforço para estarmos ali, face a face com Jesus? Esse homem foi reconhecido pela fé dele. Acredito que pela aquela atitude, todo aquele movimento, todo aquele trabalho, de alguma forma ir por cima, cavar um buraco para não perder a chance de se encontrar e estar com Jesus. Que possamos, irmãos, buscar o Senhor, que possamos ser determinados, que possamos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso vigor, para não sairmos e para que nada, nenhuma multidão, nada, nem doença, nem distância, nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos distanciar do Senhor Jesus, porque em Jesus, irmãos, nós temos a salvação. Em Jesus nós temos a pureza, a limpeza de nossas vidas, porque em Jesus nós vamos ser perdoados de todos os nossos pecados, e aquilo que for necessário, de forma física, aquilo que for preciso, Jesus também, Ele está cuidando de nós. Deus não dorme. Quando a gente pensa que fugiu o controle, que Deus esqueceu da gente, porque tanta coisa está acontecendo comigo ao mesmo tempo, quem está no controle de tudo isso? É Deus. Quem está cuidando de nós? Quem está preparando melhor? Quem está preparando até coisas, circunstâncias para tudo aquilo? É Deus. E o que é que nós precisamos? Ter a fé que esses 5 homens tiveram, o paralítico e os 4 que estavam com ele, e que nada impediu de que eles fossem se encontrar com Jesus. Que nada, irmãos, nada possa nos impedir de estarmos na presença de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Que a gente possa sempre ter essa esperança no Senhor. Irmãos, quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, sábado, evangelismo. Vamos estar orando uns pelos outros, né, nas orações, e que o Senhor possa ser conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus poderoso, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo Senhor cuidar também de nós, pelo Senhor se preocupar, Senhor Deus,
em pontos em que, às vezes, muitas das vezes, nós nem nos lembramos. Muitas das vezes, meu Deus, estamos necessitados de tantas coisas. É uma doença, é um problema, é uma situação difícil, é um momento triste, é uma perda. Mas, Senhor, que nós nunca podemos esquecer que o Senhor não dorme. O Senhor cuida de nós. E o Senhor está cuidando de nós por completo. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor nos dá a chance, Senhor Deus, de estarmos vivos, de estarmos buscando a Tua face, de estarmos na Tua presença, de não sermos conduzidos por qualquer vento de doutrina, que nós venhamos, Deus, lutar, que nós venhamos buscar, não por nossas forças, mas nos ajuda, Senhor Deus, nos dá vigor, para que nós não venhamos sair da Tua presença, e que possamos fazer o que for necessário de maneira lícita, Senhor Deus, e verdadeira, para nunca sairmos da Tua presença, e para Te buscarmos, Deus, e para nos encontrarmos contigo. E é claro, Senhor Deus, contemplarmos a Tua face e saber que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo Senhor cuidar também de nós, pelo Senhor já preparar tudo aquilo que precisamos. Nos guia e nos conduz nos Teus caminhos verdadeiros. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.